Boa noite. Motoristas voltaram a interditar um trecho da Avenida Buriti na manhã de hoje após 2 micro-ônibus ficarem presos em um dos buracos de um dos principais acessos do Distrito Industrial de Manaus. A falta de manutenção das vias há muito tempo vem sendo motivo de reclamações não só dos motoristas do transporte coletivo, mas de todos os setores. Desde que o convênio entre a SUFRAMA e o governo do estado foi rescindido em outubro do ano passado, por recomendação do Ministério Público Federal, nenhuma proposta de recuperação das ruas foi apresentada até o momento. A paralisação dos micro-ônibus alternativos ocorreu em um dos trechos mais críticos das vias do Distrito Industrial de Manaus. Os ônibus do transporte coletivo também foram impedidos de seguir viagem durante a manhã desta terça-feira. Tudo começou após 2 micro-ônibus ficarem presos nos buracos. Revoltados, os condutores resolveram fechar a passagem. Teve uma verdadeira operação para retirar os veículos dos buracos. O jeito que o proprietário desse micro-ônibus arranjou foi usar o próprio carro como guincho. Olha a situação aí, ó. A gente paga um monte de imposto para viver nessa situação aqui, puxando o carro aqui na toleira, dentro da cidade, né? Dentro da capital, né? Olha aí o tamanho do prejuízo para nós aí, carro quebrado e tudo, né? Eu pago R$6.000 de parcela desse carro aqui, ó. Se passar um dia parado, eu tô na roça. Jorleilson foi um dos motoristas que teve o dia de trabalho perdido. E a gente fica muito triste com isso tudo que acontece, né? Que o dia de trabalho da gente já foi perdido. Olha a situação que a gente está. Os motoristas reclamam das condições precárias do asfalto e dos riscos de acidentes. Eles pedem que o problema seja resolvido o quanto antes. Que a situação é crítica, não é 6 meses, né, 8 meses, já vai fazendo anos. Aqui os taxistas também dizem que são prejudicados. O prejuízo é geral. É para urbano, para táxi, para particular, qualquer um deles aí. O que passa aí é prejudicado. Qualquer um veículo que passa é prejudicado. Moto, táxi. As chuvas agravaram a situação das vias, como a Avenida Buriti, uma das principais para o tráfego na região. Não é de hoje que os motoristas sofrem com os transtornos. As obras de recuperação que chegaram a ser anunciadas sequer começaram. No ano passado, o Ministério Público Federal pediu a suspensão do convênio da Superintendência da Zona Franca de Manaus com o governo do estado por defasagem do projeto básico que tornaria inviável a execução da obra no valor estipulado. Agora a SUFRAMA e a Prefeitura travam uma briga sobre a responsabilidade das obras. Por meio de nota, a SUFRAMA reafirmou que, apesar de não ser de sua responsabilidade a manutenção das vias do Distrito Industrial de Manaus, a autarquia tem atuado e continuará atuando dentro de suas limitações legais, no sentido de buscar entendimentos com a Prefeitura de Manaus e demais órgãos, a fim de viabilizar recursos e parcerias que possibilitem resolver o problema. Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que irá se manifestar sobre o assunto nesta quarta-feira. 7 pessoas, entre elas uma mulher, foram presas nesta segunda-feira suspeitas de furtar R$100 mil de uma agência dos Correios do município de Lábrea. Parte da quadrilha foi detida pela Polícia Federal no momento em que desembarcava de um avião fretado no Aeroclube de Porto Velho. 2 integrantes foram capturados pela Polícia Militar ainda em Lábrea. De acordo com a PM, o bando invadiu a agência na madrugada desta segunda-feira e arrombou o cofre onde estava o dinheiro e também algumas encomendas com relógios e joias que também teriam sido levadas. Ainda segundo a polícia, apenas 3 integrantes moravam em Lábrea. Os demais eram da capital de Rondônia. A quadrilha teria planejado o crime durante 2 semanas. Do valor roubado, apenas R$60 mil foram recuperados. O caso é investigado pela Polícia Federal.
e 4 pessoas foram presas na manhã de hoje na segunda fase da Operação Resposta, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado para apurar denúncias de tráfico de drogas em áreas com grande incidência de assassinatos e tentativas de homicídios. As ações desta terça-feira se concentraram em 6 bairros da Zona Norte de Manaus, onde foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão. A operação também é resultado das denúncias, que podem continuar sendo feitas pelo telefone do Disque Denúncia da SSP, que é o 181. Não é preciso se identificar. Professores da Rede Municipal e Estadual de Ensino fizeram uma manifestação nesta terça-feira na capital em defesa da campanha salarial da categoria. Parte dos protestos foi liderada pela Associação dos Professores de Manaus. Esta manhã, as manifestações de professores foram iniciadas com um protesto em frente à Secretaria Municipal de Educação na zona centro-sul da capital. Com um carro de som, eles ocuparam a calçada e parte da Avenida Maceió para chamar a atenção. O grupo de educadores aderiu a um movimento nacional. Aqui o protesto foi organizado pela Associação dos Professores de Manaus e teve como reivindicação principal a campanha salarial dos professores da CEMED e também da Secretaria Estadual de Educação. São muitos motivos, mas em especial a convocatória da CNTE, que é a nossa confederação, para uma greve nacional da educação nesse mês de março, 3 dias, 15, 16 e 17. No caso da Asprom, aqui em Manaus, a Assembleia decidiu paralisar um dia, hoje, dia 15, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. E aqui nós estamos canalizando a paralisação para as nossas campanhas salariais. Então, no caso da SEDUC, a nossa database foi 1º de março e nós estamos reivindicando 30% de reajuste salarial. No caso da CEMED, nós estamos reivindicando 20% de reajuste salarial. Em seguida, o grupo chegou à Assembleia Legislativa para apresentar as reivindicações aos deputados estaduais. A manifestação foi pacífica. Base da categoria. E esta tarde, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas também realizou um ato em frente à Secretaria de Educação do Estado para cobrar o reajuste da database, plano de saúde e as promoções da categoria. E segundo o presidente do Sinteam, Marcos Libório, uma audiência com o governador do Estado já foi marcada para o dia 23 de março, na sede do governo. E uma manifestação realizada por mototaxistas contra o decreto municipal que restringe a circulação da categoria em áreas da capital reuniu cerca de 350 profissionais na manhã de hoje no bairro Compensa, zona oeste da cidade. De acordo com o sindicato, a categoria pede a revogação da proibição de circulação no centro e na ponte Rio Negro, já que os mototaxistas pagam os mesmos valores de impostos que os taxistas que não são proibidos de circularem nessas áreas. Eles também reivindicam o aumento do quadro de funcionários e a realização de convênios com a Polícia Militar. Após o protesto, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos afirmou que durante o edital para a regulamentação da profissão, a determinação já havia sido discutida entre os condutores e que a SMTU segue aberta ao diálogo. Hoje, 15 de março, é comemorado o Dia Internacional do Consumidor e o Procon Amazonas lançou esta manhã um aplicativo de celular para auxiliar os motoristas a encontrar o preço mais em conta dos combustíveis aqui na capital. Combustível veicular é o tipo de produto que o consumidor pesquisa o preço, contando os centavos. E se essa pesquisa estivesse ao alcance das mãos, em um aplicativo para smartphones? Pois é, a tecnologia já está disponível e foi lançada esta manhã na sede do governo do estado. Uma parceria do Procon Amazonas com a empresa amazonense de processamento de dados, a Prodan. Na verdade é um aplicativo que nós estamos testando num segmento, que é o segmento de combustíveis, mas a ideia é fazer com que a gente ingresse também em outros segmentos que são importantes para a vida do consumidor. As tarifas bancárias, por exemplo, que é uma coisa louca, precisa também entrar nisso aí. A questão da cesta básica, por exemplo. O aplicativo vai auxiliar o motorista a encontrar o posto com o combustível mais barato, o mais próximo no momento e o que apresenta o combustível mais caro.
Para a diretora do Procon Amazonas, o aplicativo deve, inclusive, acirrar a concorrência entre os empresários do setor. O que a economia precisa é ser acirrada a concorrência, né? Então, acirrando a concorrência, o preço automaticamente cai, que é o que nós, consumidores, queremos, qualidade e preço justo. Para o governador José Melo, esta é mais uma ferramenta desenvolvida pelo governo do estado que usa a tecnologia a favor da população. Fizemos isso com a Secretaria de Saúde, com o novo aplicativo, a SEDUC deu um verdadeiro show com as matrículas, fizemos isso também nas outras áreas, lá no Corpo de Bombeiros. Estamos agora trabalhando com os órgãos como a Arsan, por exemplo, que nós vamos agora melhorar o sistema para facilitar a vida do consumidor. O aplicativo Procon Amazonas pode ser baixado gratuitamente em celulares e tablets. O aplicativo ele começou a ser desenvolvido no início do ano, ele já está disponível na loja de aplicativos do Google e dentro de 20 dias já vai estar à disposição também na loja de aplicativos da Apple. Então o cidadão, o consumidor já tem mais uma ferramenta à sua disposição para fazer consulta de preços de combustíveis. Assim como em outros estados, a taxa de desemprego no Amazonas também aumentou e em 2015 ficou em 9,6%, segundo o balanço divulgado hoje pelo IBGE. É o maior índice desde 2012. No quarto trimestre de 2015, a taxa de desemprego no Amazonas ficou em 9,3% e registrou uma ligeira queda em relação ao terceiro trimestre, que foi de 10%. Já em relação ao quarto trimestre de 2014, houve um aumento de 1,6%. No acumulado do ano, a taxa de desocupação ficou em 9,6%, sendo a maior desde 2012. O nível de ocupação, que é o indicador que mede a parcela da população ocupada em relação a que está em idade de trabalhar, foi estimado em 54,5%, o que coloca o Amazonas na 15ª posição no país. Já a população ocupada no quarto trimestre de 2015 foi estimada em 1.530.000 pessoas, sendo a maioria 55,5% de empregados e 37,7% de trabalhadores por conta própria. Entre os setores, a agricultura registrou aumento de 11% na oferta de vagas em 2015 em relação a 2014, o equivalente a 29 mil novos postos de trabalho. Em contrapartida, a indústria sofreu queda de 1,7% no último trimestre de 2015. Em relação aos demais trimestres, a redução na oferta de vagas foi de 11,7%, o que representou menos 24 mil postos de trabalho. A construção civil também registrou redução de 4 mil postos de trabalho na comparação entre os últimos trimestres de 2014 e 2015. Já o comércio ampliou a oferta de vagas em 8,7% na comparação do último trimestre de 2015 com relação ao mesmo período de 2014. 9 vítimas da explosão com um cilindro de gás ocorrida há uma semana na zona leste de Manaus, da capital, seguem internadas em unidades de saúde da cidade, 3 delas em estado grave. Ao todo, 14 pessoas, entre adultos e crianças, ficaram feridas. Uma mulher de 28 anos, que teve 90% do corpo queimado, não resistiu aos ferimentos e morreu. Desde o acidente, a empresa responsável pelo cilindro de gás que explodiu vem prestando assistência às famílias das vítimas.